Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre mais um filme da Sessão da Tarde. Um filme dessa vez que eu sempre gostei muito, mas eu nunca vi ninguém falando dele. E como pelos vídeos anteriores não existe uma experiência individual quando se trata de Sessão da Tarde, eu estou acreditando que muitos de vocês já assistiram também e talvez nem lembrem direito. Mas é um filme muito legal que eu gostava muito quando eu via na Sessão da Tarde. Gosto mais ainda agora. E é um filme que o feminismo não estragou pra mim. Isso é vitória, porque esse filme é da década de 80. Ele tinha a faca e o queijo do machismo na mão. E ele não cortou o queijo com a faca. Isso é pra glorificar de pé, gente, vocês não têm ideia. Mas o nome do filme é Soldado Benjamin. O nome é Recruta Benjamin. Já começamos bem. Que é com a nossa amada, melhor atriz da vida, Goldie Hawn. E conta a história de uma mulher que estava vivendo uma vida de dondoca e, por ironia do destino, ela acaba se alistando no exército. E lá ela vai viver altas aventuras. Eu gostava muito desse filme por causa que era uma soldada mulher. E ela fazia coisas de menininho, destruição, caos, que eu sempre gostei. E além do mais, por algum curto, muito curto período de tempo, eu pensei na carreira militar. O que seria absurdo, já que eu sou uma das pessoas mais insolentes que você pode conhecer. Eu tenho prazer em desobedecer os outros quando não faz sentido pra mim. Eu ia ser expulsa muito rápido mesmo. Eu realmente não sei obedecer ordens. E nem impressionar chefes. Sabem que eu nunca passei numa entrevista de emprego? Meus empregos foram todos indicação, porque quando eu ia na entrevista não dava muito boa. Mas esse assunto não é o assunto. O assunto que nós vamos falar hoje é quebrando padrões tóxicos da nossa vida. Porque a nossa protagonista aprende sobre isso e nós podemos aprender também. O filme começa assim com um texto falando que o sonho da Judy, que é a nossa protagonista, vivida pela atriz Goldie Hawn, desde pequenininha sempre foi um só. E ela conta isso pra melhor amiga quando ela tinha 8 anos. Era morar numa casa grande, usar roupas de marca, ter 2 guarda-roupas, uma empregada doméstica que more na casa pra fazer todos os serviços e um marido que seja um profissional de sucesso. E daí a última frase do texto é: e esse dia todos os sonhos dela se realizam. Então é o dia do casamento dela com um homem chamado Yale. É um casamento judaico assim super bonito, os dois parecem super apaixonados e tal. Só que assim, eu sei que na vida real não é todo homem, mas nesse filme é todo homem sim. Ela não vai encontrar um homem que presta nesse filme. Eu sei que não é generalizado, mas nesse filme é sim. Então a gente vai falar especificamente de como cada um desses homens é um lixo de maneira diferente. Primeiro, ela vem de uma família rica e o pai dela trata ela como se ela fosse uma responsabilidade. Cuidar, tem que dar dinheiro, tem que fazer tudo porque ela não é competente, já que ela é uma mulher. Então, quando ela se casa, o pai dela e a mãe dela dão uma quantidade ótima de dinheiro para os dois. E logo depois que ele dá a quantidade de dinheiro, ele ignora o que ela tá falando, olha pro jogo, isso dentro do casamento, tá? Olha pro jogo de futebol que tá passando, ela entrega um cigarro na mão dele, ela entrega uma bebida pro pai e o pai para de ouvir tudo que ela tá falando, ela fica tipo, pai, papai, paizinho, você vai voltar pro casamento? E ele ignora ela completamente. E essa é a pira desse pai, ele não considera ela gente como ele considera ela como uma mulher. Tanto que quando ele vai entregar o envelope com o dinheiro, ele fala pro marido: eu fico muito feliz de saber agora que a minha filha vai ter alguém que presta pra cuidar dela. Você vai entender isso também quando você tiver uma filha e você entregar ela pro marido. Então eles seguem aquele esquema de a mulher é uma responsabilidade, né? Tem aquele rolê do dote, que eles davam dinheiro pra poder apaziguar a responsabilidade de pegar uma mulher pra casar. Então, tipo, toma essa mulher e toma esse dinheiro pra amortizar um pouco o BO que ia casar com uma mulher. Então eles seguem mais ou menos essa linha, assim, sabe? Tipo, agora essa mulher não é minha responsabilidade, é sua. O problema é seu. Antes ela era minha, agora ela é sua. Tipo, ela não tem autonomia. E tem uma história engraçada de um casamento que eu fotografei. É um casamento de pessoas conhecidas, mas não minhas amigas, assim, tipo amigo do amigo. Casamento evangélico. E quem estava pregando no casamento era o pai da noiva. Tem uns eventos específicos religiosos que são criados para traumatizar a mulher em direção à virgindade. Então, tem o pacto, tem o momento que você chora, tem o momento da apavoração, que é quando a gente escuta as frases ótimas do tipo: nenhum homem vai querer uma escova de dente usada, nenhum homem vai querer um pano de chão sujo, é uma conexão especial com o seu único marido que você vai perder se você fizer isso com uma pessoa que não é seu marido, você vai se tornar um com a pessoa errada, e você vai estar errada pra sempre, isso não tem volta, porque depois que você tiver, você não tem mais o que fazer. Teve uma pessoa que escreveu uns comentários, essas
analogias pra mulher são maravilhosas. Era, se você fizer o ato pecaminoso, você vai ser que nem uma sombra de maquiagem usada, porque ela sozinha é bonita, mas se você misturar todas, fica um marrom estranho que ninguém quer passar na cara. Vocês têm mais apologias à virgindade tops, assim, que tratam a mulher literalmente como um objeto? Contem pra mim nos comentários pra gente passar raiva junto. Eu lembro que um dia eu teve uma discussão sobre a mulher se dar ao respeito e um colega de igreja falou assim: mas você tem que entender que um carro que deixa a porta aberta tá pedindo pra ser roubado. É essa vibe que tem no filme. É esse espírito de... Então, voltando ao casamento. Essa pessoa tinha ido num desses encontros de garotas com 12, 13 anos. 10 anos, novinha. E ela ganhou um cadeadinho da virgindade, que era o selo entre ela e Deus de que ela ia se guardar pro casamento. E daí o pai dela guardou escondido por, tipo, 15 anos aquela caralho daquele cadeadinho pra entregar pro marido no dia do casamento. Então ele parou o casamento e falou: filha, você não sabe disso, mas lembra disso aqui? Lembra que você prometeu que ia guardar? Que é seu? Pro seu marido? Então, agora eu, pai, que guardei todo esse tempo, te protegi, agora entrego a chave do cadeado para o seu marido, porque agora você é responsabilidade dele. Eu não vou nem comentar, eu vou deixar com vocês. Eu vou continuar falando do filme, tá? E daí o marido. O marido da Judy parece ser bem amoroso, mas ele também trata a mulher como uma obrigação. Tipo, agora eu tenho uma mulher... Eu precisava casar, agora eu tenho uma mulher, beleza. Tanto que ele vai trabalhar no meio do casamento. Ele abandona ela pra trabalhar. Quando ele volta, ele pega na mão dela, leva ela no carro, no próprio casamento, e fala: eu tô com uma dor de cabeça. Sabe o que é me ajudar na dor de cabeça? Eu não sei como falar isso sem ser demonizada, mas a sua boca. E daí ela lembra e fala: ai, e o meu casamento, olha o meu vestido. Minha mãe tá a 10 metros daqui. E fala: ai, por favor. E daí meio que coage ela com culpa a fazer isso no casamento dele. Acabou o casamento, beleza. Eles estão se arrumando pra dormir. Na próxima semana eles vão pra lua de mel, tá tudo top. Ele tá falando com o cliente dele na lua de mel. Tá bom. Ele chega perto dela, junta ela e fala: vamos fazer o tango do demônio aqui no chão do banheiro mesmo? E ela fala: ai, a cama tá ali, por que a gente não faz isso na cama? É lua de mel. Só que ele meio que também, novamente, ele não escuta o que ela tá falando, ele só vai coagindo ela a fazer o que ele quer. E ela finge. Ela fica olhando pra cima e você vê a cara dela e ela fazendo som pro cara acabar logo. E quando ele tá acabando, ele infarta e morre. Ah, que coisa, né? Que absurdo. Daí no velório ela fica super enlutada, toda a família tenta consolar ela. Só que, como eu falei, o pai dela é um homem top do bem, cidadão do bem. Ele é o cúmulo do homem branco com mais de 50 anos, da classe média alta, conservador, colonialista, que acha que é dono da verdade. Ele é o ápice disso. Então, ele conversa pra fora do quarto dela com as outras pessoas da família, falando: ai, o que ela vai fazer? Ela vai morar na casa que era dos dois. Ele fala: não, ela não tem competência pra morar sozinha. Na verdade, ela não tem competência pra nada. Ela tem 29 anos, ela não tem uma profissão, ela não tem nada. E eu não posso voltar a contratar ela como minha secretária. Tipo, o plano dele com ela era apenas arranjar o marido e se livrar dela. Ele não encorajou ela a estudar, a aprender, a fazer nada. Ele criou ela num cristalzinho perfeito, onde ela pôde criar os sonhos de vida dela, que era ser uma dona de casa. Não tinha outro plano. Ele não tentou fazer ela ter uma profissão. Não tinha plano B. O plano A era casar, e o plano B era casar, o plano C era casar. Agora, ela já tá no segundo casamento dela. O primeiro casamento foi com um cara lixo, que o pai dela conseguiu tirar ela do casamento. Esse segundo casamento era pra ser pra sempre, pra ela poder viver a vida dos sonhos dela, mas daí o cara morre, o que você faz? E daí você escuta o pai dela falando que ela é completamente imprestável, mas ele educou ela pra ser completamente imprestável. Odeio esse homem. E daí, como ela não aguenta mais a família gigantesca dela dando conselhos sobre a vida dela, ignorando o que ela fala, ela decide fugir pra um hotel barato, assim, um motel, pra ficar lá comendo e sofrendo o luto dela. O que ela faz pra pedir aconselhamento? Ela liga pra um programa de rádio, que ele faz isso. Você fala o que você tem de problema e as pessoas ligam pra te aconselhar. E daí ela explica que na vida dela, ela nunca deixou de não pertencer a alguém. Ela falou que quando ela tinha 3 anos, ela arranjou o primeiro namorado dela, que tinha 2, e depois disso ela nunca mais ficou sozinha. Ela falou: nesse período eu já fui noiva, já fui amante, já fui amasiada, ela já foi tudo que ela poderia ser. Mas ela nunca ficou sozinha. E esses 7 dias que ela tá dentro do hotel é a única vez na vida dela que ela ficou sozinha. E agora ela não tem propósito de vida, porque esse era o plano era casar. E daí ela fala no final: o que dá mais raiva é que eu não fiz nada de errado até agora e a vida parece que está me castigando. E daí ela começa a chorar. Uma das pessoas que aconselha ela é um recrutador militar, que fala: sabe o que você precisa? Você precisa de um choque de autoestima, você precisa de limites, você precisa de disciplina, você precisa de um lugar que te acolha e te cuide, te faça tudo. E ela fala: não sei. Ele fala: me encontra amanhã em tal lugar. Chegando lá, ele é o
rei das fake news, porque ele fala pra ela que o exército não é nada como falavam antes. Agora todo mundo que vai pro exército tem seu próprio apartamento, cada apartamento tem o seu próprio barco, tem seu próprio iate. Ela vai ganhar muito dinheiro pra trabalhar pouco na Europa. E se ela não gostar, ela pode apenas pedir demissão porque é um emprego como todos os outros. Ele mente, mas ele mente em tudo, mas assim, muito mesmo. Então ela decide se alistar, porque basicamente tira férias. Se alistar. Tirar férias remuneradas. E ela vai. Chegando lá, dá tudo errado, né? Ela fica dormindo no ônibus ao invés de ir com todos os outros. Ela trata todo mundo como se fosse funcionário. Tanto que a superiora dela chega. Ela tá bem com cara de madame metida, sabe? Ela tá tipo assim, lixando a unha e olhando pra ela. E falando, primeiramente, que lugar é esse? Cadê a decoração? Você tá vendo esse travesseiro? O travesseiro tá sujo, gente. Não tem condições. E o banheiro? O banheiro é nojento. E daí a superiora fala, é nojento? Deixa eu ver tua escova de dente. E ela faz a Judy lavar todo o banheiro com uma escova de dente dela, pra ela aprender a ter disciplina. E ela não entende nada, porque não foi isso que foi prometido pra ela. Ela chega de passar a noite lavando o banheiro, ela deita na hora do treinamento. E daí ela começa a fazer o treinamento da pior e mais chata maneira possível. Ela não quer fazer nada, ela faz birra pra tudo, ela reclama de tudo. Primeiro porque ela foi enganada. Ela realmente foi enganada. Ela achou que ia ser férias. Segundo que ela aprendeu na educação dela e pela vida toda, que o conforto dela é a coisa mais importante do mundo. Não importa que o conforto dela seja às custas de outra pessoa. Então ela vai tratar mal um funcionário que não atendeu no tempo que ela quer. Ela vai tratar mal um desconhecido, vai tratar mal um amigo. Ela não vai ter empatia porque ela foi ensinada que ela se sentir confortável é a única coisa do mundo. Então se ela chega numa cama estranha, ela vai falar com a superiora, porque por que ela estaria tendo uma cama desconfortável? É ela. Ela nunca viveu isso, ela não precisa viver. E isso é desesperador, porque não existe evolução sem desconforto. Não existe relacionamento sem você sair um pouquinho da sua linha de conforto para ter empatia por outra pessoa. Se ter empatia envolve esforço, ela não vai ter empatia. Se a amiga, o amigo, o parente pede para ela fazer uma coisa que ela não quer naquele momento, ela não vai fazer e ela não vai entender porque os outros vão ficar bravos, porque ela tá priorizando o conforto dela. Então, as pessoas vão se afastar dela, ela não vai conseguir ficar no emprego, ela não vai conseguir criar relacionamentos de nada, talvez só com o marido, que é o único lugar que ela acha que tudo bem sofrer. Porque ela simplesmente nunca foi ensinada com a ideia de que, primeiro, você precisa ficar desconfortável às vezes para chegar a algum lugar. O desconforto leva ao preenchimento, te dá um... Quando você chega lá, mesmo desconfortável, te dá um senso de propósito. E o pior é que ela nunca vai entender isso, porque nunca foi falado pra ela. Tipo, olha, você tem que pensar nos outros. Pra você conseguir tal coisa, você precisa se esforçar. Porque os pais não consideram ela como uma pessoa, é só uma mulher. Então tudo que ela quer, e falam que ela tem o direito, sim, de tudo isso. Ela nunca precisou se dar ao trabalho. Então essa criação egoísta é uma das mais gigantescas falhas de comunicação que existem, porque ela vai viver a vida inteira pensando, eu só estou pensando no meu conforto e eu acho que todo mundo tá pensando assim. E daí vem alguém super altruísta do grupo, que teve 14 irmãos, que tem que aprender a dividir tudo, e você não consegue conversar com a pessoa, porque... Como assim você não quer dividir a água? Porque é tua. E a pessoa fala, não, é minha água, daqui a pouco eu vou beber, eu não quero agora. Sabe? É uma daquelas lacunas que eu falo pra vocês de comunicação, que as duas pessoas não se entendem porque na cabeça dela as palavras significam coisas diferentes. Então, é isso. É isso que a Judy está passando. Ela está revoltada porque a vida não é justa com ela, e ninguém em volta dela tá entendendo nada, e ela não tá tentando entender o que os outros estão entendendo. Fora que é extremamente chato ter alguém assim à sua volta. Uma pessoa que está disposta a fazer tudo menos se esforçar. Tudo. Eu vou ficar uma semana comendo pepino e perder 5 quilos. Mas e se você fizer um negócio mais longo? Dela, não quero. Dá muito trabalho. Eu vou fazer exercício, mas eu vou fazer a coisa que menos dá trabalho da vida. Daí não dá tanto resultado. Porque você não se esforçou tanto e é o cansaço e o esforço que faz melhorar o seu condicionamento e aumentar o seu metabolismo e aumentar a sua... Enfim, a pessoa quer arranjar um emprego, mas ela não quer se dar o trabalho de procurar, porque dá muito trabalho, sabe? Uma pessoa que quer fazer as coisas, mas não consegue conviver com o próprio desconforto, ela está fadada a uma vida medíocre, chata e infeliz. A luz queimou. Não, gente, foi só mau contato. Estamos de volta. Daí, voltando ao filme, à noite, uma das colegas dela rouba uma cobertinha dela, ela vai pedir de volta. Só que a colega de quarto dela é ex-presidiária que só tá lá pra não voltar pra cadeia. Então as duas começam a brigar feio. Na verdade, a colega briga com ela, né? Tanto que ela dá um empurrão, ela bate a cabeça no armário, cai toda zonza. Ela olha pra todo mundo, e essa cena é ótima. Ela olha pra todo mundo e fala, chega. Ela levanta e sai.
Pergunta, onde é que você vai? Eu vou pra casa. E daí depois corta pra um monte de gente tentando tirar ela, que ficou presa no arame farpado tentando fugir. A cena é muito boa porque essa atriz ela é incrível. Ela é maravilhosa. Ela consegue ser insuportável, mas você ainda não odeia ela, sabe? Qual é a repercussão dessa fuga? Todo o batalhão dela vai ficar de castigo. Qual que é o castigo? Eles vão ficar andando em círculos na chuva, usando todo o equipamento tático de acampamento, girando, até cansarem ou até amanhecer o dia. O que acontece? Ao invés de ela ficar mal porque ela meio que causou o cansaço de todo o batalhão dela, não, ela fica reclamando, falando, isso não é justo, eu não acredito que fizeram isso comigo. Eles chamam ela de Benjamin, né, que é o apelido, eles chamam ela de Recruta Benjamin, sobrenome dela. Ela fala, meu nome não é Benjamin, meu nome é Jude, eu não aguento mais ser chamada de Benjamin, eu odeio esse lugar, eu não queria estar no exército. E daí as pessoas falam, pare de fazer isso, senão nosso castigo vai piorar. Ela fala, não ligo pra nada. E ela vai fazendo um circo tão grande, ela vai brigando com todo mundo vai ficando revoltadíssimo com ela. E daí uma das meninas que tentou ser amiga dela fala, você é uma das pessoas mais insensíveis que eu já conheci na minha vida. Ela fala, o quê? Eu? Insensível? Jamais! Olha pra mim, todo mundo me ama. Eu sempre levo alguma coisa quando vou visitar alguém. Não. Entende quando eu falo que ela nunca foram explicar a verdade pra ela? Ela vive no mundinho paralelo egoísta dela? O castigo para porque os pais dela vão buscar ela no exército. Chegando lá, ela olha pros pais, não quero tipo de meus pais. E o pai dela começa a descer o cacete nela, falando, eu não acredito que você fez isso com a gente. Você quer matar tua mãe de preocupação? Ela teve um ataque nervoso. A tua tia tá morando com a gente agora pra cuidar da tua mãe de tão nervosa que ela ficou. Você tá louca? O que você tá fazendo aqui com esse monte de gente estranha? E ela tá tipo, desculpa, pai. Ele fala, você me odeia? Ela fala, não, pai, eu te amo. Ela fala, não, papai, eu te amo. E ele fala, nossa, chega. Uma coisa que a gente precisa falar alto é que você não é uma pessoa muito inteligente. Todos nós sabemos que você não é uma pessoa muito inteligente. E você claramente não sabe tomar decisões sozinha. A partir de agora, você não vai sair mais do meu lado. Você vai lá pra casa e eu quero você na minha vista o tempo todo. Ela tem 28 anos. Ela é muito boa atriz. Porque você vê na cara dela muitas coisas passando. Você vê ela entendendo que os pais dela são um problema também e que ela é o problema e que se ela voltar para aquela vida, tudo vai ser pior. Então ela olha pro pai e pra mãe e fala, desculpa, eu não vou voltar para casa porque eu estou no exército. E a partir desse momento, ela decide levar as coisas a sério. E daí a gente vem a segunda parte do problema dela. Foi culpa da educação ela virar essa pessoinha insuportável? Foi. É justo? Não. Mas literalmente não tem o que fazer. Você não pode voltar no passado. Você pode, sei lá, se vingar, mas se vingar não faz diferença pro contexto. Só faz você se sentir mais melhor ou mais pior. A única coisa que ela pode fazer é mudar. Se ela não quer mais continuar sendo vista como incompetente pelos pais, sem nenhum propósito de vida, sempre atrás de macho, ela tem que mudar. E é isso que ela faz. Ela decide se esforçar no exército porque, primeiro, ela não tem nenhuma opção e, segundo, porque ela viu que não dá pra continuar do jeito que tá. Isso faz ela se dar bem com as outras meninas, faz ela fazer as pazes com a outra colega que elas brigaram. Então ela tá feliz lá. Antes da formatura de primeiro nível, que eles chamam isso de trainees, então acho que é recruta, eles têm que participar dos jogos de guerra. Os homens e as mulheres são misturados e tem o time vermelho e o time azul. O objetivo é que você consiga roubar o equipamento de comunicação do outro time. O time vermelho é comandado por um homem e o time azul é por uma mulher que é a superior a deles. Eles dividem todo mundo em menos equipes para se dispersar, porque se eles conseguirem pegar o oponente de surpresa com uma arma, eles têm que se render. Então todo mundo tá escondido, tá disperso, porque pelo menos não vai pegar todo mundo de uma vez, né? As meninas que estão com ela numa mini equipe azul se perdem na floresta, não entendem o mapa, dormem no meio do mato, mas elas estão numa fogueira, rindo, falando besteira e fumando um cigarro que eu tenho absoluta certeza que é de nicotina. Não tenho dúvidas que aquele cigarro é de nicotina, pra fazer elas ficarem risonhas daquele jeito. E elas começam a falar quando elas conseguiram ter um orgasmo. E daí uma fala que foi uma vez só, a outra fala que só conseguiu sozinha. E daí a Jude conta como se fosse uma piada, falando, com o meu primeiro marido, eu senti uma cosquinha. E eu acho que foi isso. Eu considero que seja. E daí todo mundo olha pra ela com cara de pena, assim, sabe o quê? Então ela nunca foi feliz, ela nunca foi satisfeita em nenhum dos relacionamentos dela. Isso é o quão coadjuvante da própria vida ela estava. E daí contou que o primeiro casamento durou 5 semanas, mas ele só queria dar o golpe no pai dela. O segundo casamento durou 6 horas, porque o cara morreu. E delas riem e tal, porque ele fala, o que você faz quando seu segundo marido morre? E ela fala, você vai pro exército. E daí as duas começam a rir, e daí é bonitinho. No outro dia, elas estão andando sem rumo de novo e encontram parte do grupo vermelho. Uma das pessoas da equipe azul que tá com a Jude tem um sutiã vermelho. Eles cortam o sutiã e fazem uma faixinha vermelha falsa. E eles chegam no batalhão falando, e aí, camarada, companheiro, irmão, em soldadismo? E daí fala,
fala, e aí? E como ele tá com a guarda baixada, ela só ergue e fala, ganhamos. Você agora é um prisioneiro de guerra. E daí mais 3 pessoas vêm pra atacar ela, só que tem 4 escondidas e atacam as pessoas. Então eles conseguem pegar um carro, caminhão, jipe do exército e esses 6 prisioneiros. O que eles fazem? E é muito bom isso. Eles pegam um megafone e gritam: vermelhos, o time azul se rendeu. Podem sair dos seus esconderijos para comemorar. E os vermelhos vão saindo loucamente, assim, todo mundo... E daí quando todo mundo se junta, elas abrem a parte de trás do Jeep com a arma, e daí a pessoa que está cuidando dos jogos fala, é isso, vocês perderam, vocês são prisioneiros de guerra. Só que ninguém sabe disso, né? Tem só as 5 e todo o resto do batalhão azul tá tentando ver o que faz pra dominar. Então, a superiora dela, que é bem chata, vê de longe, tipo, 50 soldados vermelhos num carro, indo em direção a ela. O que ela faz imediatamente? Ela se rende. Quando ela se rende, ela fala pro general, não entendo de patente de exército, ela fala pro general, ela se rende porque o time vermelho é muito maior e tá na frente deles e eles são em menor quantidade. Ele liga pro time vermelho e fala, vocês aceitam que eles se rendam? E daí ela fala, não, porque nós também somos o time azul. E daí o time azul ganha. E todo mundo... O general desce do helicóptero, fala que tá muito orgulhoso delas. Só que isso faz com que a superiora seja mal vista. A superiora é mandada para outro batalhão, para outra sede, para outra base. E elas se formam desse primeiro nível. Agora elas vão para áreas especializadas. Eu não sei como é que funciona nem o nosso exército, quanto mais o americano. Mas eles se formam de serem trainees e vão agora para áreas especializadas do exército. Elas vão num bar para comemorar. A Judy tá super casta, ela não quer falar com ninguém, ela não quer falar com homem nenhum. Mas aparece um grupo de amigos da família nesse mesmo bar e ela conhece um francês. Esse francês é ginecologista e ele parece ser uma pessoa ótima, encantadora, e ela fica encantada por ele ser todo sedutor, por ele falar as coisas certas, e ela acaba indo pra cama com ele. Ela consegue sinalizar pela primeira vez e fala, então era isso que eu tava fingindo todos esses anos. Eles se despedem e ele fala, quando você estiver por Paris, me dá um oi. Beleza. Ela foi convocada pelo Stormbird, que é uma divisão aérea do exército. Uma divisão pequena onde só tem os melhores dos melhores e só tem homem. Ela vai ser a primeira mulher. Quem cuida dos Stormbirds é o general que estava cuidando dos jogos de guerra e ficou impressionado com ela. Ela aceita. E ela tá indo super bem na parte técnica, só que ela não gosta de altura. Então, toda vez que ela vai fazer algum exercício de altura, ela faz um escândalo, o que eu acho estranho. Eu acho que ela deveria continuar disciplinada. Porque eles começam a passar meio que um pano pra ela, assim, sabe? E a prova final é ela pular de paraquedas. Só que ela não conseguia nem pular do avião no chão, imagina de paraquedas. Eles estão lá em cima e ela decide não pular, ela tem um ataque de pânico. E o general, que até agora foi uma figura paterna pra ela, que deu apoio, que ajudou a ser confiante, que apresentou a esposa dele pra ela, contou como eles estão juntos há mais de 20 anos, que ela é da mesma cidade que a esposa, que foi só respeito e consideração até esse momento, olha pra ela e fala, você não precisa pular, você só precisa fazer uma coisa que eu estou querendo há muito tempo, e se força em direção a ela. Ela consegue fugir e ela pula de paraquedas no desespero. No outro dia, ela vai conversar com o general, e o general fala que ele precisa mandar ela embora pra outra base, onde ela não fale fofocas. Você sabe bem o que você fez? É aquela palavra que eu não posso falar muitas vezes aqui. E eu vou sim falar pra todo mundo se você não me mandar pra uma base certa. E daí ela escolhe onde ela vai. E onde ela vai ficar? Na Bélgica, que é a base mais próxima da França. Então nós temos um pai machista que não considera ela como pessoa, um marido que gosta dela, mas ela tem que fazer o que ele quer e não escuta o que ela fala. Agora a gente tem um general que se fingiu de boa pessoa só pra se aproveitar dela depois. Chegando na Bélgica, ela consegue um emprego de escritório trabalhando no departamento de compras. Ela tá super feliz, achou um apartamento legal e vai falar com o Henri. O Henri é o médico ginecologista francês. Ela vai lá conversar com ele, no começo é super bonitinho, ele fica feliz de ver ela, e eles têm uma noite incrível, mas só que quando ela acorda, ele tá indo embora jogar futebol. Ele tá indo jogar futebol e ele deixa ela em casa, e ela fica em casa limpando o xixi do cachorro dele, porque ele tava super amoroso com o cachorro, e do nada ele começa a gritar com o cachorro, ser super mal educado, e o cachorro se mija de medo. E ela fica limpando o xixi. Já começa o BO aí. Aí o que acontece? No outro dia, eles estão na sala, ela vê uma pintura bem dramática, e ele pergunta de quem é a pintura, e ele fala que é da Claire. Claire é a ex-namorada dele. Eles terminaram faz 3 meses. Eles terminaram porque ele achava ela muito independente! Mas a Judy tá tipo, meu homem, minha vida, é isso que eu quero pra mim. E os dois estão vivendo um relacionamento bonitinho, eles vão pra lugares, eles passeiam, eles se apaixonam. Só que temos um BO. Aquela superiora que foi expulsa da base está agora trabalhando na Bélgica junto com a Judy. E ela descobre que o namorado dela foi do Partido Comunista por um
uma semana. Ele foi do Partido Comunista porque a Claire pediu para ele ser. E todo oficial do exército americano tem que ficar numa distância física de pelo menos 3 metros de qualquer pessoa ligeiramente relacionada ao comunismo, né? E com isso, ela consegue fazer uma reunião e eles mandam a Judy escolher entre o exército ou o namorado. Ela escolhe o namorado e vai casar com ele. E ela se torna o que ela sonhou no começo do filme. Ela é uma dona de casa, com roupas bonitas, com uma doméstica que mora lá e faz tudo o que ela quer. Que agora passa o dia escolhendo entre decoração do casamento, roupas, fica em casa o dia inteiro. E ela, teoricamente, está feliz porque, afinal, foi essa vida que ela sonhou desde pequena. Tem uma hora que ela tá andando com o Henry na rua e ele vê a Claire, que é a ex dele, e ele para na rua e fica assim, sem disfarçar nem nada. Ela fica brava, obviamente, e daí ele é bem o padrão do abuso, sabe? Morde-a-sopra. Ela fica brava por causa da Claire. Ele fala, não, eu só fiquei surpresa. Ela fala, você não ficou surpresa, você ficou babando. Ele fala, não, meu amor, eu quero ter um filho com você. Eu quero me casar com você. E daí ela fica tipo, ai, filho, eita. Logo depois disso, ele manda ela assinar um acordo pré-nupcial em francês. E fala que não tem casamento se ela não assinar, porque ela não pode entregar metade das coisas da família dele pra uma desconhecida. E ela tá tipo, uhum. E ele também não quer que ela trabalhe, não quer que ela abra o próprio negócio. E ela explica pro marido, você tem que entender que eu tava pulando de aviões antes. Eu fazia exercício físico o dia inteiro. Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Ele fala, cala um pouquinho. Ele manda ela ficar quietinha e manda ela pintar o cabelo de outra cor. Ele fala, olha essa cor dessa mulher que eu gosto. Daí, ela não tá se vestindo como ela se vestia antes. E ela também mudou a cor do cabelo por causa dele. Nessa hora, chegam os pais e a família pro casamento dela. E eles fazem aquilo de ignorar tudo que ela tá falando de novo. Deixando ela em silêncio no meio de todo mundo. E ela começa a ficar tipo, Daí ela encontra o colar da empregada doméstica da casa na cama dos dois. E ela vai xingar o Henry fala que ela tá doida. E daí ela fica tipo... No final ela se desculpa, né? Porque ela tem esse negócio de sempre obedecer ao homem e sempre ser chamada de doida pelo homem e acreditar que é doida mesmo. No dia do casamento, o Henry atrasa 4 horas o casamento porque ele foi jogar futebol antes de casar. Só que os colegas de futebol chegam antes que ele no casamento e falam que ele nunca foi no jogo. Onde ele foi? Segundo ele foi resgatar a Claire, que sofreu abuso físico do atual namorado. E ele não só ficou lá, como ele ajudou ela com uma medicação pra ficar mais calma. Ele lavou a louça do apartamento dela. Ela ficou, como assim você lavou a louça do apartamento dela? Você nunca lavou a louça em casa? E daí ele fala, tipo, chega. Eu não vou deixar de falar com as pessoas só porque a gente vai se casar. Quer casar ou não quer casar? Bem grosso, assim, ela fica tipo, marido. Quando ela entra na igreja pra casar, o casamento é todo em francês. Ela olha pro Henry e fala, eu sei que é uma hora estranha pra falar isso, mas eu não quero casar com você. E vai embora. E daí ele para no meio do caminho e fala pra todo mundo, eu te resgatei. Sabe onde você tava? Você tava no exército, pegando todos os desconhecidos que vinham na rua. Ela só pegou ele e ela falou pra ele, só tinha sido ele. E ele falou pra todo mundo que ela era uma vagabunda, que ele que tava fazendo ela se tornar mulher de verdade. E depois, juntinho dele, fala que dormiu sim com a empregada, mas que eles iam resolver isso depois. Ele acha que ela quer terminar por causa desse negócio da namorada. Ela dá um soco na cara dele e sai da igreja, tira o véu voa e ela olha sorrindo pro véu e o filme acaba. Eu achava esse final muito triste. Fala, cara, ela pediu exoneração do exército, então ela não tem um exército. E agora ela também não tem marido, ela vai ficar sozinha, que coisa triste. Mas depois que eu assisti como adulta, eu entendi qual é desse filme. Lembra que eu falei no começo que o recrutador fala, sabe o que você precisa? Você precisa de autoestima, você precisa de disciplina, você precisa de alguém que te diga o que fazer. E ela fala, tipo, Mas é aí que tá o pulo do gato. Porque antes ela era mimada, egoísta e queria um marido que fizesse tudo por ela. Ela queria essa estrutura de controle. Quando ela entra no exército, ela encontra amigos, depois que ela se esforça, né? Amigos, ela encontra uma estrutura, ela encontra disciplina, ela encontra quem manda o que ela fazer, encontra quem escolhe as roupas dela, porque ela usa o uniforme do exército. Ela escolheu uma profissão que domina a vida dela inteira, porque ela dorme no quartel. Então, ela saiu do padrão de egoísmo, mas se manteve no padrão de figurante da própria vida, porque ela saiu de uma pessoa mandando nela, que era o pai, foi para uma pessoa mandando nela, que era o marido, e depois foi para uma corporação mandando nela, que era o exército. Então, se a gente não tomar cuidado, e isso eu entendo que é figa da putagem, a gente sai de um padrão tóxico, se liberta, mas acaba entrando no mesmo padrão de uma maneira diferente, que foi isso que ela fez. Tanto que ela só abandonou o exército para ficar com outro homem que tinha o mesmo padrão que os outros homens, que manda nela, que quer que ela se vista de tal maneira, que ela use o cabelo daquele jeito. Ela só mudou o sistema, mas o padrão tóxico continuou lá. E quando eu entendi isso, eu fiquei, eita,
Tanto que uma hora, na primeira vez que ela sai com Henri, ela fala que o psicólogo falou que ela tem uma necessidade quase psicótica, assim, de ter aprovação e apoio paterno. Então ela foi procurando essa aprovação de várias maneiras diferentes e encontrou essa aprovação no exército. Ela só mudou a aprovação pro marido. Quando ela sai do casamento, sorrindo, indo sozinha em direção a lugar nenhum, pela primeira vez o filme inteiro, ela está fazendo isso de quebrar o padrão tóxico, indo para um desconhecido desconfortável. E isso fez o filme ficar 2 vezes melhor pra mim. Eu fiquei, eita, que filme bom. Inclusive foi indicado ao Oscar esse filme, por 3 categorias diferentes. Muito bom. E você? Você já reconheceu padrões tóxicos na sua vida? Coisas que você acaba sempre parando no mesmo lugar e você não entende por quê? Conta pra mim nos comentários. Ou não, só pensa nisso e tenta resolver, né? Não se esqueça de curtir esse vídeo, me mostrar para alguém, ver a descrição. Temos um grupo ótimo de pessoas no Telegram, todo mundo lá Não tivemos hate até agora, gente. É maravilhoso. Se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. Se você não é inscrito, você pode se inscrever. Seja bem-vindo. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.